E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 15 de agosto de 2023, começando o estudo com índice futuro em FUT. A última vez que nós vimos aqui o gráfico foi na sexta-feira, estava aqui no fundo dessa consolidação. E hoje vocês já notam aqui a perda, né, desse ponto. Esse ponto que eu tinha como importante seria justamente os 118 e 300, então um ponto aqui que perdeu. A gente tinha suporte, tentou segurar ontem, chegou próximo a ele, perdeu. Hoje perdeu também a média de 80, deve testar aqui o suporte da região dos 114,300. Esse aqui é um suporte que já vem, sim, vocês veem, já era um ponto que havia sido resistência, suporte. Então, provavelmente teste aqui novamente. Lembrando que essa média de 80 também ainda está próxima, então pode ser também que dê uma segurada aqui, justamente nesse ponto. Em relação ao tempo gráfico semanal, movimento feio, né? Então a gente tem aqui o trap, ativou, e a gente tem aqui semana passada que engolfou, semana retrasada que engolfou, semana passada continuou o movimento e esta semana aqui já um movimento mais forte na venda. Então esse ponto aqui do 114,300 é importante para notar como é que o preço vai reagir. Em relação ao Ibovespa, hoje queda de 0,55%. Também estava próximo aqui ao fundo da consolidação. Ontem havia tocado aqui próximo. No dia de hoje tentou uma reação justamente próximo a esse suporte do 117,100. Não conseguiu. Provavelmente venha testar aqui a média de 80 nos 115,400. Então esse aqui seria um ponto importante. Lembrando que o Ibovespa aqui tinha um Joy de Nápoles, né, havia feito aqui em cima. Então, o movimento que antecedia um pivô. Se a gente considerar esse pivôzinho, seria esse movimento com o rompimento, primeiro alvo aqui, 117,600. Segundo alvo tocou no dia de hoje, que seria 116,330. Terceiro alvo desse pivô, 114,200. Lembrando que também há aqui um trap de venda ativado. Então esse trap, posso colocar aqui, tem como alvo um pouco mais abaixo. Então a gente tem, pelo semanal, o trap seria no 113,88. Passando para os ativos, o primeiro de hoje seria Idux 3. É um ativo que no dia de ontem teve uma queda bem forte, né? Então chegou a estar caindo aqui praticamente 15% no dia de ontem. Hoje deu uma segurada, segurou aqui próximo a esses R$ 20,17. Então interessante, quem busca a venda, quem sabe ver como é que o preço vai se portar justamente aqui numa retração desse movimento de queda, né? Apesar de ter sido apenas um candle, seria aqui próximo aos R$ 22,43. Ver se deixa algum tipo de padrão de candle aqui em cima interessante. Em relação ao tempo gráfico semanal, o candle aqui deu uma boa recuperada, né? Então vocês veem a sombra inferior um pouco mais expressiva, e por enquanto a semana ainda bem para quem busca venda, mas guarda aí um movimento um pouco mais claro. Próximo ativo, Cogna 3, é um ativo que tem presente aqui um trap de venda no semanal. Então vocês notam aqui que esse candle bateu aqui R$ 3,68, tentou ganhar essa região. Candle da semana seguinte perdeu, trap ativado. O alvo mesmo do trap nos R$ 2,41. Entretanto, vocês veem aqui pelo diário, já chegou próximo aqui a média de 80, então aqui é um ponto importante, quem vendeu. E também pode deixar pelo diário um trap, justamente considerando esse fundo anterior. Então a gente tem um trap no semanal e provavelmente deixa um trap aqui no diário. Então é um ativo que, para você entrar tanto na compra quanto na venda, é interessante deixar o stop técnico bem claro. Próximo ativo, Magazine Luiza. Magalu esteve caindo forte hoje. Sim, esteve caindo quase 10%, deu uma boa recuperada, fechou com queda de apenas 2,46%. É um ativo que o OBV já havia mostrado sinais de queda, o volume hoje foi mais alto e que praticamente chegou próximo a esse suporte anterior. Então esse é um ativo que pode deixar aqui um movimento interessante.
Por enquanto eu não faço nada, preciso estabelecer um stop aqui nele, mas pelo semanal pode deixar aqui um cenário interessante que seria justamente um trap próximo a esse suporte dos R$3, dos R$2,90. Próximo ativo, Lojas Renner, LREN3, é um ativo que segurou justamente na região de 61,8 desse movimento um pouco maior. Aqui seria essa retração, havia deixado uma entrada boa, subiu acho que uns 15%, depois devolveu. E agora está próximo novamente desse suporte. Hoje tentou perder aqui essa região, ontem também já havia brigado. Então a briga tem sido aqui. Caso perca, mesmo com uma divergência no BV, pode ser que dê uma boa corrigida, né? Se vocês veem aqui, se a gente considerar esse ponto, onde esteve aqui anteriormente, o OBV lá embaixo, e agora o mesmo preço, o OBV lá em cima. Então tem uma divergência no OBV. Próximo ativo, Via Varejo, Via 3. Via pode deixar aqui um trap no tempo gráfico diário. Então vocês veem que o candle de hoje alcançou a mínima, né? Então desse período aqui foi a mínima. Tentou perder com essa região, deu uma recuperada, fechou em queda de 1,74%. E caso haja superação do dia de hoje, ativaria um trap de compra. A máxima foi 1,74 no dia de hoje, então no 1,75 ativaria a compra. Stop técnico aqui no fundo, abaixo do 1,54. O alvo duas vezes para cima, então a gente teria o stop técnico no 1,53 e o alvo disso nos R$2,11, caso ative amanhã. Interessante ver que o volume nos últimos dias tem sido bem expressivo. Próximo ativo, Vale 3. Vale é um ativo que deixa aqui praticamente um cenário de um oco, um ombro cabeça ombro bem grande, pelo semanal. Estaria aqui na cabeça, na linha de pescoço, né? Segurando aqui nesse suporte, sendo que também é um suporte muito importante por ser a parte inferior desse retângulo. Então, perdendo aqui, a projeção é esse retângulo para baixo, que projetaria um preço bem próximo aos R$30 para Vale, né? Então, esse aqui é um ponto importante para os compradores tentarem segurar o preço de Vale. Então, a gente tem que acompanhar aqui, ver se deixa um trap. Por exemplo, nesse ponto, caso haja superação do dia de hoje, a máxima foi no 61,96, ativaria um trap de compra no tempo gráfico diário. Então aqui é importante acompanhar, ver se deixa aqui algum setup de compra. Em relação ao estocástico, está numa região de sobrevenda, querendo apontar para cima, né? Então é interessante acompanhar bem, Vale aqui nesse preço. Use Minas, Use 3, Use 5. É um ativo que já mostrava aqui uma divergência bacana uma divergência feia, na verdade, né, no OBV. Então, o OBV indo cada vez mais para baixo e o preço consolidado aqui em cima. Essa consolidação aqui, o ativo perdeu, então ficou alguns dias aqui nesse suporte brigando. Teve uma briga aqui nesse ponto e agora perdeu aqui nesses últimos 3 dias. Provavelmente deu uma boa corrigida, então é interessante quem estiver comprado ficar de olho. Em relação às médias pelo semanal, as médias já foram superadas, né? O ativo já perdeu essas médias. Pelo mensal, está aqui bem com a média de 9. Né? Então, a média de 9 e a média de 3 é um ponto aqui bem importante. E se vocês olharem pelo mensal, mês de maio, de junho, de julho, esses meses aqui tiveram um movimento bem rechaçados, né? Então, um movimento que parecia ser de alta, deixava sombra forte, parte superior. Junho da mesma forma, julho igual. Então, aqui os vendedores sempre próximo a essa parte superior desse retângulo, sempre batendo aqui no ativo, sempre vendendo com um pouco mais de ênfase. Agora, candle sendo um pouco mais expressivo deste mês de agosto. Último ativo de hoje, Pets 3. Pets, o OBV ficou bem feio, então vocês veem que o OBV tinha até uma divergência de alta, agora praticamente alcançando aqui esse fundo anterior. Foram 3 dias com muito volume, então essa queda foi acompanhada com volume. E o suporte aqui, que era interessante para buscar compra, seria justamente esse aqui do fundo, dos R$5,54, 55. Hoje fechou com queda de 4%, fechou nos 5,34. Então, quem sabe vem um trap aqui de compra, mas aparentemente
por esse movimento apresentado pelo volume, esse movimento de queda deve persistir. Então, esperar seja um sinal de compra. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir e comentar o vídeo, até a próxima.